E aí, pessoal que acompanha os bastidores do poder, hoje vamos falar de uma coisa linda de se ver. Como um ministro do Supremo Tribunal Federal conseguiu fazer algo que parecia impossível. Alexandre de Moraes conseguiu calar a boca do Jair Bolsonaro. Isso mesmo, o homem do palanque inflamado, das lives intermináveis, dos ataques diários às instituições, hoje está mudo como um peixe. Não é poesia não, gente. É pura aplicação da lei brasileira. As medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes foram tão certeiras que deixaram o ex-presidente numa situação que ele jamais imaginou viver, sem poder falar o que quer, quando quer e onde quer. E o mais interessante de tudo isso é ver a reação da direita bolsonarista. Estão perdidos como cego em tiroteio. Durante anos se acostumaram com o barulho constante do seu líder máximo. Todo dia uma declaração polêmica. Todo dia um ataque às instituições. Todo dia uma nova teoria conspiratória. Era o pão de cada dia dessa turma. Agora, de repente, silêncio total. Bolsonaro não pode mais usar redes sociais livremente. Não pode mais fazer suas lives. Não pode mais espalhar desinformação como fazia antes. O homem que vivia do microfone agora tem que pedir permissão para falar publicamente. Mas vamos aos fatos, porque os fatos incomodam muito essa galera. As medidas cautelares não foram impostas por birra ou perseguição política, como eles gostam de choramingar. Foram impostas porque Bolsonaro estava interferindo ativamente nas investigações, tentando influenciar testemunhas e usando sua influência para atrapalhar o trabalho da justiça. O que o ministro Moraes fez foi exatamente o que qualquer juiz faria com qualquer réu que estivesse tentando atrapalhar a investigação. Mandou ele ficar quieto e se comportar. A diferença é que desta vez o réu é um ex-presidente. Então, a medida causou mais barulho. Mas a lei é a mesma para todo mundo. E a primeira turma do STF confirmou tudo por 4 votos a 1. Não foi decisão individual, não. Foi decisão colegiada, tomada por ministros nomeados por diferentes presidentes, de diferentes orientações políticas: Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Todos concordaram. Bolsonaro representa risco para as investigações. Apenas o ministro Luiz Fux discordou, mas mesmo assim a medida foi mantida pela maioria. Isso é democracia funcionando, gente. Isso é poder judiciário independente exercendo sua função constitucional. Agora vejam a ironia da situação. O homem que passou 4 anos atacando o STF, chamando os ministros de tudo quanto é nome, tentando desmoralizar a Suprema Corte, hoje tem que obedecer rigorosamente às decisões desse mesmo tribunal. Cada passo que ele dá tem que estar de acordo com o que os ministros determinaram. E quando tentou burlar as medidas, usando os perfis dos filhos para continuar espalhando sua mensagem, tomou na cabeça de novo. Moraes percebeu a malandragem e decretou prisão domiciliar. Confiscou até o celular do homem. Agora ele está mais controlado que adolescente de castigo. A direita está desesperada, tentando gritar perseguição. Mas a realidade é que as medidas estão funcionando perfeitamente. Bolsonaro parou de tumultuar as investigações, parou de tentar influenciar a opinião pública com mentiras, parou de atacar testemunhas e investigadores. O Brasil está mais silencioso, mais pacífico, mais democrático desde que essas medidas entraram em vigor. Coincidência? Claro que não. Quando você cala um propagador de caos, o ambiente naturalmente fica mais tranquilo. E tem uma coisa que essa turma não consegue entender. Moraes não inventou essas medidas. Elas existem no Código de Processo Penal desde sempre. Qualquer juiz no Brasil pode aplicar medidas cautelares quando um réu está atrapalhando a investigação.
A diferença é que desta vez foi aplicada em alguém poderoso. A medida mais simbólica de todas é a proibição do uso de redes sociais. O homem que construiu sua carreira política no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, agora está proibido de usar essas plataformas. É como tirar o peixe da água. Bolsonaro sem rede social é como cantor sem voz. E os filhos? Os filhos estão correndo atrás, tentando manter a militância aquecida, mas não é a mesma coisa. Eles não têm o carisma do pai, não têm a mesma capacidade de mobilização, são apenas sombras pálidas, tentando manter acesa uma chama que já está se apagando. O resultado prático de tudo isso é que o Brasil está respirando melhor. As instituições estão trabalhando sem a pressão constante dos ataques bolsonaristas. Os servidores públicos estão fazendo seu trabalho sem medo de represálias. A democracia está funcionando como deve funcionar. Alexandre de Moraes provou que o Estado brasileiro tem instrumentos eficazes para se defender de quem tenta destruí-lo. Mostrou que ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da lei. E principalmente demonstrou que a democracia brasileira sabe se defender quando é atacada. As medidas cautelares contra Bolsonaro são mais do que punição individual. São um recado claro para todos os futuros autoritários que pensam em tentar o mesmo caminho. O Estado brasileiro não é indefeso. As instituições não são fracas e a justiça não é decorativa. Moraes não apenas calou Bolsonaro, ele devolveu a tranquilidade ao país e mostrou que a democracia brasileira tem dentes quando precisa morder.